Hoje, vamos tomar um tempo para estudar juntos a Palavra de Deus com o sermão intitulado O lugar onde a graça apodrece e o lugar onde a graça transborda. Como a graça é desperdiçada? Vamos pensar sobre isso. Há pessoas que recebem a graça de Deus, mas a deixam apodrecer. Por outro lado, há aqueles que transbordam a graça de Deus. Vamos entender sobre esses dois casos ao compará-los com o Mar Morto e o Mar da Galileia. O Mar Morto e o Mar da Galileia são bem conhecidos por muitas pessoas. Por que o Mar Morto é chamado de Mar Morto? Porque esse mar contém a palavra morto em seu nome? Porque ele é o Mar da Morte. Por que o Mar Morto se tornou o Mar da Morte? Por que o Mar da Galileia se tornou um mar vivo? A resposta foi encontrada nas topografias do Mar Morto e do Mar da Galileia. Dizem que o Mar da Galileia não retém a água, que flui do Rio Jordão. O Mar da Galileia deixa sempre a água fluir para outro lugar, como para o Mar Morto. Porém, o Mar Morto retém toda a água que flui para ele e nunca a compartilha. É por isso que o Mar da Galileia se tornou um mar vivo e o Mar Morto se tornou o Mar da Morte. O Mar Morto é o lugar onde peixe nenhum pode viver. E o Mar da Galileia é o lugar onde Pedro pescava, como podemos ver na Bíblia. O Mar da Galileia é o lugar onde Jesus pregou. O Mar da Galileia também é o lugar onde Jesus comeu peixe depois da ressurreição. O Mar da Galileia é um lugar cheio de vitalidade e vida. Por outro lado, o Mar Morto é o Mar da Morte, onde nenhum ser vivo pode sobreviver, nem mesmo por um segundo. Por quê? O primeiro envia a água para outro lugar depois de recebê-la. Porém, o segundo apenas acumula a água depois de recebê-la. O mar não sabe como dar aos outros ou compartilhar com os outros. Como resultado, um é chamado de Mar da Vida e o outro é chamado de Mar da Morte. Por causa dessas condições, um se tornou sinônimo de Mar da Vida e o outro se tornou sinônimo de Mar da Morte. Através desta festa de outono, Deus tem continuamente nos dado transbordante graça do Espírito Santo. Como resultado, há igrejas onde a graça transborda. Por outro lado, também há igrejas onde a graça apodrece. Da mesma forma, há algumas pessoas que estão transbordando a graça, e há outras pessoas que estão corrompendo a graça que receberam. Se recebemos a bênção do Espírito Santo de Deus, devemos compartilhar o Espírito Santo. A graça do Espírito Santo transborda naqueles que pregam para os outros. Porém, o que acontecerá com a graça do Espírito Santo naqueles que a recebem e a guardam para si mesmos, como aquele que enterrou um talento no chão? Eles estão corrompendo a graça do Espírito Santo que receberam. Quando ouvimos as notícias e as mensagens de Siões ao redor do mundo, elas são notícias incríveis. Tudo o que os membros receberam em Sião, eles compartilham com as pessoas do mundo. Com o que a Mãe Jerusalém Celestial mais se agrada? A Mãe se agrada mais com o arrependimento dos pecadores. Pensando assim, todas as igrejas colocam seus corações, mente e esforços juntos para oferecer lindos presentes de arrependimento para a Mãe Celestial. Em outras palavras, muitas novas vidas lindas nasceram na igreja que transborda a graça. Porém, nenhuma vida pode existir ou sobreviver num lugar onde a graça não é compartilhada e decai. Quando a palavra de Deus é colocada em prática, a graça transborda. Porém, quando ouvimos a palavra de Deus,
A aceitamos, mas não a colocamos em prática. A graça de Deus é corrompida. Irmãos e irmãs, desse momento em diante, devemos nos tornar como o mar vivo, e não como o mar morto, o mar da morte. Gravando a graça de Deus profundamente em nosso coração, vamos abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 28. Vamos ver os ensinamentos de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. No capítulo 28, versículo 18, está escrito: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus nos ordenou cumprir essa missão para nos tornar em mar vivo. As pessoas que transbordam a graça são como o mar vivo. Quando o homem que recebeu um talento o escondeu e, no fim, devolveu para o seu mestre, que representa Jesus, o mestre disse que o homem tinha feito era mal. De um ponto de vista espiritual, Deus definiu essa ação como uma coisa má, dizendo: servo mau, se o talento tivesse ido para outras pessoas, elas teriam conseguido mais talentos. Por que você o enterrou no chão? Por que você o guardou para si mesmo? Falando assim, ele quis dizer: por que você não fez bom uso dele, o deu, o compartilhou, se orgulhou dele e o pregou? A graça sempre transborda no lugar onde a palavra de Deus é praticada. Porém, onde as pessoas consideram a palavra de Deus como meras palavras, apenas conhecendo e guardando em seus corações, ela é acumulada apenas como conhecimento. Nesse lugar, a graça está fadada a apodrecer. No último capítulo do Evangelho de Mateus, Jesus disse: ensine-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Ele nos ordenou a ir e pregar. Quando obedecemos a isso, o que acontecerá com a graça de Deus? Conforme o tempo passa, Deus nos dará mais e mais graça. Quando a viúva em Sarepta usou toda a farinha do pote para servir Elias, o que aconteceu com a farinha? Ela foi preenchida com a mesma quantidade. Sempre que ela raspava o fundo, o pote se enchia de novo. Em outras palavras, para aqueles que transbordam a graça, aqueles que praticam a palavra de Deus, Deus os enche com a sua graça várias e várias vezes, conforme eles continuam a compartilhá-la. E se a viúva de Sarepta não tivesse praticado a palavra de Deus e nem a tivesse compartilhado? Se ela não tivesse usado nenhuma farinha, preocupada de que não restaria nada para comer, depois que tudo fosse usado, então certamente a viúva em Sarepta e seu filho teriam perecido. Assim, há um lugar onde a graça de Deus transborda todos os dias. Porém, também há um lugar onde a graça apodrece. Já que Deus continua a preencher esse lugar como o mar da Galileia, onde há abundante peixe, todos os seres vivos podem prosperar nesse lugar. Porém, no Mar Morto, que apenas recebe água, nenhum peixe pode viver ali. Nenhuma criatura viva pode sobreviver ali. Quando comparamos esses dois lugares, a graça de Deus transborda quando recebemos a palavra de Deus e a praticamos. Porém, se apenas recebemos a palavra de Deus e a guardamos para nós mesmos, sem ensiná-la ou compartilhá-la com ninguém, então, como resultado, a preciosa graça de Deus não é mostrada. Ao contrário, a graça de Deus está fadada a apodrecer. Não devemos fazer a graça de Deus transbordar, ao invés de deixá-la apodrecer?
Alguns podem perguntar, acho que sou bem versado na palavra de Deus, mas por que eu não me sinto feliz? Por que eu não sinto a alegria do Espírito Santo que Deus nos deu? O motivo é muito simples. Porque eles sempre guardam a palavra de Deus para si mesmos. Mesmo que eles tenham recebido abundantemente a palavra de Deus, eles não a compartilham, ensinam ou pregam a ninguém, mas apenas a guardam para si mesmos. É por isso que a graça de Deus está fadada a apodrecer. Pessoal, não sejamos pessoas tolas que deixam a graça de Deus apodrecer. Ao contrário, devemos compartilhar a palavra de Deus com toda a humanidade, para que possamos receber o Pai Celestial sem nenhuma vergonha quando Ele vier. A graça de Deus transborda sempre no lugar onde a palavra de Deus é praticada, e a graça de Deus apodrece sempre no lugar onde a palavra de Deus não é praticada. Vamos confirmar isso através da Epístola de Tiago, capítulo 2. Vamos ver a Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 14. No capítulo 2, versículo 14, está escrito: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Mesmo estando numa posição em que podemos nos vangloriar, pensando, eu tenho fé, já que eu recebi a palavra de Deus abundantemente, eu tenho boa fé. A Bíblia diz, qual é o proveito se não tiver obras? Se você diz ter fé, mas não pratica a palavra de Deus, ou se você diz ter fé, mas não tem obras, que significa não compartilhar, ensinar ou pregar, essa fé é inútil. Aqui, a Bíblia nos pergunta de novo, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Vamos continuar com o versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, qual é o status dessa fé? Ela está morta. O que acontece com a graça? A graça apodrece. Apodrecer é outra expressão para morrer. Apodrecer significa que um ser vivo não pode ser revivido. A Bíblia nos desperta, dizendo, da mesma forma, a fé, se não for acompanhada por obras, está morta. Isso significa que se não praticarmos a palavra de Deus, nossa fé está morta, e é onde a graça de Deus apodrece. Versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Irmãos e irmãs, digamos que somos bem versados em toda a verdade na Bíblia. O sábado, a Páscoa, o novo nome, a Nova Jerusalém, as 7 festas em 3 tempos e o santuário. Porém, se você estiver satisfeito com este conhecimento sem compartilhá-lo, a graça continua a apodrecer dentro de você, conforme o tempo passa. Eu estou na igreja há muito tempo, mas não sinto alegria mesmo que eu vou à igreja para me encontrar com Deus. Porque eu não me sinto feliz em encontrar meus irmãos e irmãs que estiveram perdidos? Se você pensa assim, é porque a graça está apodrecendo. Se você tem esse tipo de sintoma, eu o diagnostico claramente hoje que a graça de Deus está apodrecendo. Então, o que podemos fazer para mudar a graça que está apodrecendo para a graça que transborda a vida? Como mencionei antes, pense cuidadosamente sobre o Mar Morto e o Mar da Galileia. Não devemos nos orgulhar a Deus, dizendo, eu estou na verdade há 10 ou 20 anos. Não há necessidade de se orgulhar disso. Há membros que sempre compartilham, sempre pregam e sempre se orgulham da palavra de Deus, mesmo que eles estejam na verdade há apenas 1 ano. Porém, há membros que não pregam ou compartilham a palavra de Deus com ninguém, mesmo que estejam na verdade por 10 ou 20 anos.
Eles são como o mar morto, onde a graça está apodrecendo. Aquele que deixa a graça apodrecer é como aquele que recebeu um talento e o escondeu. Onde você quer que sua fé esteja, no lugar onde a graça apodrece ou no lugar onde a graça transborda? Vocês não querem ter a fé que transborda a graça? Não devemos ser a pessoa que transborda a graça? Então, devemos colocar em prática a palavra de Deus. A graça apodrece no lugar onde a palavra de Deus não é praticada. A graça transborda no lugar onde a palavra de Deus é praticada. Na parábola dos talentos, Deus nos ensina uma lição muito importante sobre aqueles que transbordam a graça e aqueles que deixam a graça apodrecer. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 25. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14. No capítulo 25, versículo 14, está escrito: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Os servos do homem colocaram a sua palavra em prática. Como o mestre instruiu, negocie o meu dinheiro. Eles praticaram isso imediatamente. Vamos ver o versículo 17. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Esse servo recebeu a graça do seu senhor, mas não o colocou em prática. Ele apenas guardou para si mesmo. Vamos ver qual foi o resultado. Versículo 19. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem. Deus não vê quantos talentos eles têm. Ao contrário, Deus vê se eles estão praticando as suas palavras ou não. Deus não disse: você com 5 talentos é o melhor e você com 2 talentos é o segundo melhor. Deus disse: muito bem, tanto para o homem que ganhou 5 talentos, quanto para o homem que ganhou 2 talentos. Foi porque eles colocaram a sua palavra em prática. Porém, aquele que recebeu 1 talento apenas guardou para si. Vamos para o versículo 24 e vejamos o que Deus disse sobre aquele que não colocou em prática. Chegando, por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nós lemos essa parábola muitas vezes. Através desses versículos, podemos descobrir quem transborda a graça e quem deixa a graça de Deus apodrecer. Devemos praticar a palavra de Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Devemos guardar o sábado. Guarde a Páscoa sagradamente. Devemos guardar a Páscoa. Pregue diligentemente. Tudo o que precisamos fazer é pregar. Unam-se com os irmãos e irmãs em amor. Devemos estar unidos.
A graça de Deus transborda onde quer que pratiquemos as palavras de Deus. Vamos gravar mais uma vez em nosso coração e mente que quando consideramos a palavra de Deus como simples palavras na Bíblia, pensando, essa palavra está na Bíblia, aquela palavra está na Bíblia, a graça é confinada e apodrece. Vamos pensar sobre Abraão. Quando Deus disse, sacrifique seu único filho, Isaque, em holocausto no Monte Moriá, Abraão colocou absolutamente a palavra de Deus em prática. Não é por isso que Abraão pôde ter a fé que transbordava a graça todos os dias? E quanto Noé? Quando Deus disse para Noé preparar e construir a arca, ele não teve nenhum outro pensamento, além de praticar a palavra de Deus. Podemos ver que, já que ele praticou a palavra de Deus imediatamente, ele pôde receber os grandes títulos de herdeiro da justiça e antepassado da fé. Todos esses nunca aprisionaram a graça que receberam, nem a deixaram apodrecer. Eles não eram pessoas cuja graça apodrecia neles, mas eles sempre transbordavam a graça. Já que Abraão, Noé e as pessoas como Moisés, Sara, Jacó e Isaías, que foram registrados na Epístola aos Hebreus capítulo 11, diligentemente proclamaram a mensagem de Deus, pregaram a vontade de Deus e praticaram a sua palavra, eles foram considerados como aqueles que transbordavam a graça de Deus. Deus os chamou como os que têm fé. A característica daqueles que têm fé é que eles praticam a palavra de Deus. A graça nunca apodrece nessas pessoas. Como é a graça neles? É transbordante. Deus os enche de sua graça, tanto quanto eles compartilham com os outros. E ao darem graça aos outros, Ele os enche novamente de forma abundante. Pessoal, para nos enchermos da sua abundante graça, Deus continua nos lembrando. Pregue a palavra de Deus a todos os povos em Samaria e até aos confins da terra, assim como aquele que ganhou 5 talentos. Vamos para a segunda epístola a Timóteo, capítulo 4. Vamos para a segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Hoje em dia, os assuntos das conversas das pessoas são histórias inúteis e mitos sobre o mundo. Versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Isso é o que a Bíblia nos ensina. O apóstolo Paulo disse com confiança que ele não tinha vergonha de nada em sua vida. Ele disse, eu não tenho nada além da coroa de justiça no céu, que está reservada para mim. O que ele fez? Ele espalhou a palavra de Deus todos os dias. Ele dedicou toda a sua vida para espalhar a fé que estava nele, compartilhando a sua fé em Jesus Cristo e convencendo os outros que Jesus é o Messias. Como ele viveu esse tipo de vida, o apóstolo Paulo não era um homem em quem a graça apodrecia, e sim um homem que transbordava a graça. Irmãos e irmãs, por que Deus está compartilhando todos esses ensinamentos que estão registrados na Bíblia? Não está escrito na Bíblia, tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar? Isso foi registrado há 2000 anos.
Deus colocou o registro de um homem na Bíblia, sobre como ele andou na vida de fé há 2000 anos. Por quê? Para nos ensinar. Então, devemos aprender com esse ensinamento. Não seja aquele que corrompe a graça, mas se torne aquele que transborda a graça todos os dias. Assim como o pote de farinha, temos que continuar cavando o que está dentro, para que algo novo surja. Se guardarmos para nós o que recebemos por 10 ou 20 anos, no fim, ele apodrecerá. Se deixarmos os outros saberem o que temos hoje, dar aos outros e fazê-los compreender a verdade, Deus nos encherá com a graça do Espírito Santo amanhã. Apenas quando cavarmos os conteúdos com os quais fomos enchidos, a graça de Deus transbordará todos os dias e sempre se tornará uma bênção fresca. Se guardarmos para nós mesmos o tempo todo por uma semana, 2 semanas, 1 mês e 1 ano, haverá vermes em nosso pote da graça e não será nada além de farinha estragada. Pessoal, há aqueles que deixam a graça apodrecer e há aqueles que transbordam graça. Há lugares onde a graça apodrece e há lugares onde a graça transborda. Vamos todos gravar mais uma vez em nosso coração e na nossa mente o motivo de Deus ter nos ordenado a pregar o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Que todos os nossos irmãos e irmãs em Sião pratiquem a fé como Abraão, que transbordava a graça, como Noé, que transbordava a graça, como o apóstolo Paulo, que transbordava a graça, como o apóstolo Pedro, que transbordava a graça. Pedindo a todos vocês que permaneçam na verdade com uma fé firme, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.